Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mulher sempre ganhando dos homens, né, irmãos? Vamos ter que fazer alguma coisa aí para mudar isso, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar, dando início a esse momento tão importante e maravilhoso. A ceia do Senhor é algo especial, algo que tem um significativo muito importante para nós cristãos, pois foi a prova que Jesus deixou de que Ele estava entregando o seu corpo, e que assim Ele diz: fazer isto em memória de mim, até que eu venha, louvado seja Deus. Então oremos ao nosso Deus, poderoso e maravilhoso Pai, Deus de poder. Neste momento, ó Pai amado, nós iniciamos a ceia do Senhor. Este momento, ó Pai, que nos une ao céu, que nos conecta contigo, Senhor, pois aqui nós realizamos aquilo que o Senhor realizou com os discípulos antes da partida, antes, meu Pai querido, de ser levado àquela cruz para morrer pelos nossos pecados, para morrer, meu Deus querido, em nosso lugar, meu Deus querido. E nós só temos, meu Pai querido, motivos de gratidão, em reconhecer, meu Pai querido, que nada nós seríamos se o Senhor não tivesse feito esse ato de amor. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem rumo, sem direção, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos encontrou com o teu grande amor, ó Pai, quando ali, meu Pai, se apresentou diante de Deus, como sacrifício vivo, como sacrifício perfeito, para a remissão de pecados, ó Pai. Assim nós damos início, Senhor, a esta ceia. Vem tocar em nossos corações, vem derramar o Teu Espírito Santo, e que possamos nesta noite renovar mais e mais o nosso compromisso, a nossa aliança contigo, porque a nossa vida pertence a Ti, ó Pai. Assim, no poder do nome de Jesus, nós oramos com fé, iniciando este trabalho. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Amém. É o hino 303 da harpa, e do brado é o 207. Glória a Deus.
seja em nome do Senhor Jesus, amém? Podem sentar, nossos queridos irmãos. Neste momento, como os irmãos bem sabem, nós sempre realizamos a cerimônia do lava-pé e em seguida a ceia do Senhor, né, irmãos? Então nós iremos neste momento fazer a leitura da palavra do Senhor para a gente dar início a esta cerimônia. E a leitura é em João capítulo 13. Capítulo 13. Nós iremos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, louvado seja Deus. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou-se de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: atenção, igreja, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está tudo limpo. E vocês todos estão limpos, mas nem todos. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Versículo 12. E depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra as Escrituras: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isto, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou, louvado seja Deus. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, louvado seja Deus. Glória a Deus, que palavra gloriosa, queridos irmãos, podem sentar. É uma passagem onde resume claramente esse momento que iremos realizar aqui. E Jesus, ele traz um significado, um valor importante para esse ensinamento. A cerimônia de lava-pés, irmãos, infelizmente nós sabemos que muitos negligenciam essa prática, mas é essencial. Assim Jesus mesmo falou que se Pedro não
participasse daquele momento, se ele não deixasse Jesus lavar os seus pés, Jesus de forma bem objetiva e sincera disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Porque a cerimônia do lava-pés ali, realizada por Jesus, ela tem um significado muito importante, um valor muito importante em nossa vida. E Jesus, ele fala isso lá no final, quando ele diz: se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de cada um de vocês, e se vocês entenderem isso, bem-aventurados sois se vocês praticarem, louvado seja Deus. Jesus, além de mostrar àqueles irmãos que estava se humilhando a ponto, de que ele, sendo filho de Deus, estava ali se ajoelhando e limpando os pés um a um dos discípulos, ele estava provando que também nós devemos agir assim, com humildade, com amor, com união, com comunhão, louvado seja o nome do Senhor. E é tanto que a palavra aqui diz claramente que Jesus sabia quem era o traidor. Nós sabemos que Judas, a todo momento, ele foi um falso discípulo. Ele foi alguém que estava já destinado para poder trair Jesus. Mas Jesus, mesmo sabendo que ele era o traidor, mesmo sabendo que era através dele que viria a sua levada ali para o Gólgota, para a crucificação, para ser preso, mesmo ele sabendo disso, amou Judas também como discípulo. Nós vemos a prova do amor de Jesus, porque o mal não pode corromper a nossa vida, assim como o mal não corrompeu a vida de Cristo, louvado seja Deus. Mesmo a palavra do Senhor dizendo aqui nos versículos finais, para se cumprir o que estava escrito na palavra: aquele que come do meu pão se levantou contra mim o seu calcanhar. Era necessário se cumprir. Mesmo Jesus sabendo do que Judas estava fazendo, porque a Bíblia diz claramente o valor da traição, o preço pago por Judas para poder trair Jesus, apenas 30 moedas de prata ele traiu Jesus. Onde ali ele comprou um campo, mas foi míseras moedas, queridos irmãos, que Judas ali, ele recebeu para poder trair o Mestre Jesus. E diante disso, Jesus, conhecendo quem era Judas, nós entendemos que Jesus nunca se corrompeu pela maldade de Judas. Jesus nunca ele se tornou aquilo que Judas era, mas pelo contrário, a todo momento ele tratou com amor, ensinou, orientou qual era a direção, qual era o caminho que ele deveria andar. Mas infelizmente ele se perdeu, porque o arrependimento dele não foi um arrependimento de transformação, mas foi um arrependimento de rancor, de remorso, de dizer que não havia mais saída. E a palavra diz que ele se suicidou. Mas Jesus, diante disso, traz um ensinamento muito importante para a nossa vida, onde ele mesmo diz: olha, vocês devem praticar isso, e vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isso mostra o quê? Que todos nós precisamos estar em comunhão. Todos nós precisamos perdoar uns aos outros. E o perdão, queridos irmãos, é praticamente o centro da missão de Jesus. Porque foi através do perdão do Pai. O que nós merecíamos de Deus? O que era que eu merecia de Deus? Será que eu merecia as bênçãos de Deus sobre a minha vida, que Ele nos dá? Será que o que eu merecia de Deus era nascer, era poder presenciar o dia nascendo? Não. O que nós merecíamos de Deus era o juízo, era o castigo eterno. Mas Deus escolheu, ao invés de derramar ira sobre a nossa vida, Ele escolheu nos perdoar através do seu Filho amado Jesus. Aleluia. E assim, como este mandamento é algo fundamental para a nossa vida, o nosso Senhor Jesus,
Ele quer que nós também venhamos viver desta maneira, queridos irmãos. Porque o perdão, ele tem que fazer parte da vida de cada um de nós cristãos. E isso faz com que nós venhamos viver diante da vontade de Deus. Aleluia. E perdão não é um sentimento, é uma decisão. Ah, eu só perdoo quando eu senti que devo perdoar. Não. A gente perdoa porque é um mandamento de Cristo. Mesmo doendo, mesmo sofrendo, mas é necessário com que todo rancor, toda mágoa, tudo aquilo que possa trazer maldade sobre o nosso coração, seja desfeito, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Seja arrancado de cada um de nós, queridos irmãos, porque isso foi o que o nosso Deus realizou. O fundamento do perdão é a base de reconhecer o quanto nós fomos perdoados por Deus. Eu creio que se todos nós fizermos uma análise de quantas vezes a gente já pecou contra Deus, quem pode se questionar disso? Ninguém. Quantas vezes nós já pecamos contra Deus, mas Deus concede graça e misericórdia sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Coisas que nós nem imaginamos, mas fizemos ali para com o nosso Deus. Mas Ele mesmo assim nos perdoa. Ele mesmo assim nos concede perdão, porque é um atributo divino do nosso Deus. Perdão, Ele é perdão, Ele é amor. O nosso Deus, Ele é isso. E a palavra, queridos irmãos, pelo próprio Mestre Jesus, quando Pedro chega ali para Jesus, lá em Mateus capítulo 18, versículo 21, ele pergunta: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus disse que não era somente 7. Pedro achou que seria só 7, mas seria 70 vezes 7. Quando fazemos um cálculo disso, irmãos, é um número grande. E isso é contra um irmão, contra uma pessoa. Você precisa liberar perdão. Nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos estar unidos, porque isso faz parte da missão de Jesus em nossa vida. Louvado seja Deus. A condição do perdão, queridos irmãos, faz com que nós sejamos libertos do mal. Nós viemos entender o plano do Senhor sobre a nossa vida, porque muitas vezes e todas as vezes nunca é fácil liberar perdão, mas a partir do momento que nós passamos a praticar esse mandamento, nós sabemos que nós nos tornamos mais leves, nós temos paz com Deus. Glória a Deus. Porque aquilo que muitas vezes nos incomoda, nos machuca, quando nós guardamos, quando nós ficamos com aquilo dentro de nós estamos cada vez mais fazendo com que a palavra do Senhor se cumpra lá em Hebreus. A raiz de amargura, ela cresce no nosso coração. E depois que ela cresce, ela vai brotar algum fruto. E este fruto não é um fruto que vem de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que a gente precisa cortar toda a raiz de amargura, louvado seja Deus. Liberar perdão, perdoar, amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou, louvado seja Deus. O maior exemplo de perdão foi demonstrado na cruz, porque a palavra lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer: Ele nos amou primeiro pelo fato de que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou primeiro nós buscarmos a Ele. Ele primeiro se entregou para mostrar que estava concedendo perdão. E agora nós temos a liberdade de buscar a Ele. Porque fomos nós que pecamos contra Deus. Fomos eu e você que desobedecemos a Deus. Mas Ele escolheu nos perdoar. O ofendido foi Deus. O ofendido na história humana diante do pecado foi o próprio Deus. Satanás nos acusava diante de Deus justamente por isso. Porque ele queria que Deus destruísse o ser humano de forma definitiva. Mas Deus
enquanto a plenitude do tempo não chegou, Ele concedeu graça e misericórdia. E quando Jesus veio, Ele pagou o preço da dívida que era nossa, concedendo perdão sobre a nossa vida. Amém, irmãos? E mediante disso, né, nós iremos louvar o louvor com a nossa irmã Letícia. E enquanto a nossa irmã Letícia louva ao Senhor, nós estaremos, né, perdoando uns aos outros, conversando, né, se abraçando, momentos de comunhão, e que também nós viemos, né, não somente na igreja, irmãos, mas lá fora também. Precisamos estar em comunhão com todas as pessoas, porque o Senhor, Ele não se agrada quando vivemos, né, com mágoa, com rancor, com ódio. Isso não pode haver em nossa vida, amém? Então, neste momento, peço aos irmãos que reflitam neste louvor e vamos, né, ficar de pé para se abraçar, se perdoar, porque isso faz parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo não pode estar dividido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada encontrarás de bom.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então que esse seja sempre o nosso desejo, de ter um coração igual ao do nosso Mestre Jesus, amém? Esse deve ser o nosso maior objetivo, irmãos, porque Ele nos deixou o exemplo, para que assim nós íamos seguir em nome de Jesus. Desde já nesse momento, né? Nosso diácono Carlos irá se organizar para poder realizar o momento do lava-pés, e a nossa irmã Amanda louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Achou uma coisa? E outro brado aqui, ó. Qual o número aí? É de 6, Glória a Deus. Tire daqui, irmão. Compartilhem aí. Glória a Deus. Foi no dia da festa da Páscoa que Jesus quis mostrar seu amor aos seus servos todos reunidos num cenáculo com ele ceou. Foi ali que Jesus quis mostrar-nos sua santa e bela humildade, ensinando os discípulos amados que convém possuir caridade. Quando o mestre acabou de cear, foi cumprir sua santa missão, foi mostrar aos seus servos queridos que os amava no seu coração. Foi ali que Jesus quis mostrar-nos sua santa e bela humildade, ensinando os discípulos amados que convém possuir caridade, e cingindo a toalha Jesus a bacia com água tomou, e aos seus servos contente falando, pegando em seus pés lhes lavou. Foi ali que Jesus quis mostrar-nos sua santa e bela humildade, ensinando os discípulos amados que convém possuir caridade. Dos apóstolos a um se chegando, com humildade de servo falou, inclinando-se com reverência, nos pés dele de leve tocou. Foi ali que Jesus quis mostrar-nos sua santa e bela humildade, ensinando aos discípulos amados que convém possuir caridade. O apóstolo, porém, recusando, não me laves os pés, ó Senhor. Quem deve lavar os teus pés sou eu, como prova de amor. Foi ali que Jesus quis mostrar-nos
Foi no dia da festa da Páscoa que Jesus quis mostrar seu amor aos seus servos todos reunidos no cenáculo com ele ceou. Quis mostrar-nos sua santa e bela humildade, ensinando os discípulos amados que convém possuir caridade. O mestre acabou de cear, foi cumprir sua santa missão, foi mostrar a seus servos queridos que amava no seu coração. Foi ali que Jesus quis mostrar-nos sua santa e bela humildade, ensinando os discípulos amados que convém possuir caridade, exigindo a toalha Jesus, a bacia com água tomou, a seus servos contente falando, pegando em seus pés e lavou. Foi ali que Jesus quis mostrar-nos sua santa e bela humildade, ensinando aos discípulos amados que convém possuir caridade. Os apóstolos a se chegando, com humildade de servo falou, inclinando-se com reverência, no ele de leve tocou. Foi ali que Jesus quis mostrar-nos sua santa e bela humildade, ensinando os discípulos amados que convém possuir caridade. Mas o Espírito, porém, recusando, não me lave os pés, ó Senhor. Quem deve lavar os teus pés sou eu, como prova de amor. Aleluia, Deus. Foi ali que Jesus quis mostrar-nos sua santa e bela humildade, ensinando os discípulos amados que convém possuir caridade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ficamos de pé, irmãos, para fazer a leitura de Colossenses capítulo 3, versículo 13, e em seguida orarmos ao nosso Deus, encerrando este momento de lava-pés. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Louvado seja Deus. Oremos ao nosso Deus.
Pai poderoso, neste momento, Senhor, realizamos aqui o lava-pés, esse momento tão importante, que o Senhor nos deu exemplo ali antes, meu Pai, da partida, antes do Senhor e aquela cruz para poder entregar a vida por nós, ó Pai. Nós clamamos a Ti, meu Deus, pedindo para que possamos ter um coração igual ao Teu, ó Senhor Jesus, para que possamos ter a nossa vida entregue em Tua presença, que venhamos, Senhor Jesus, viver em comunhão com o nosso próximo, com o nosso irmão, com aquele que está ao nosso lado, com aquele que faz parte da família de Deus que irá morar no céu, Senhor. Vem, meu Deus, diante dessa palavra, assim nos fortalecer, para que venhamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, e assim, meu Pai, perdoar também uns aos outros, como o Senhor demonstrou o amor, sendo cravado naquela cruz, sendo ali colocado sobre a sua cabeça, ó Pai amado, uma coroa de espinhos, para poder conceder perdão e misericórdia sobre toda a humanidade, ó Pai. Assim nós estamos aqui, Senhor Jesus, em Tua presença, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, tirar, meu Pai querido, toda amargura, todo rancor, tudo aquilo que nos prende, Senhor, de se aproximarmos mais e mais de Ti. Não deixe, meu Pai querido, com que essas coisas venham contaminar a nossa vida, mas nos ajuda com o Teu Espírito Santo a liberar perdão, mesmo muitas vezes sofrendo, mesmo muitas vezes sendo injustiçado, mas que possamos aprender a perdoar, como o Senhor nos perdoou, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu convido a nossa irmã Amanda para louvar o Senhor. Vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Glória a Deus. Para nós iniciarmos este momento de ceia. (301) da harpa cristã, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura
e também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor, na leitura que iremos fazer, será em Mateus 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26. Glória a Deus. Ficamos de pé para a leitura da palavra. Diz assim o versículo 26 de Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E a seguir pegou um cálice, e tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Louvado seja Deus. E digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até o dia em que bebereis com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, queridos irmãos. Então, queridos irmãos, amada igreja do Senhor, quando Jesus estava ali com seus discípulos ceando, eu tentei aqui fazer um pãozinho, né? Ele ali, nós sabemos que na tradição do que a gente estudou, lá em Êxodo vai dizer, quando o Senhor estabeleceu a Páscoa, Ele falou que 7 dias antes da Páscoa, o povo deveria se alimentar de pães asmos. O que era o pão asmo? Era o pão sem fermento. E depois da Páscoa também, eles deveriam passar mais 7 dias se alimentando desse pão asmo e também de ervas amargas. Isso serviria de quê? De memorial da libertação que o Senhor estava trazendo para o povo no Egito. Aleluia. E o interessante é que Jesus, no mesmo período, no dia em que estava chegando a Páscoa, ele agora que era o próprio Cordeiro que estava sendo oferecido na cruz, Jesus mesmo, no texto que a gente leu, ele mesmo diz para os discípulos: eu desejei ansiosamente realizar esse momento com vocês, essa ceia. E aqui nessa passagem,
Jesus, quando ele estava ali ceando com os discípulos, ele pega o pão e ele diz: este é o meu corpo, que é entregue por vós. E aqui nós temos a representação de um pão que ele não é Cristo, nós sabemos disso, mas que nos faz lembrar do corpo de Cristo que foi entregue naquela cruz por cada um de nós. E ele também fala, quando ele pega o cálice, ele diz: este é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue da aliança, que não foi feita pelo homem, não foi feita com prata, não foi feita com ouro, mas foi com o sangue de Jesus. Então o vinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado para a remissão de pecados. É através do corpo de Jesus entregue por nós e através do seu sangue derramado por nós que nós temos a representação da mais perfeita obra de amor realizada por Deus para com a humanidade. Louvado seja Deus. Aleluia. E Jesus mesmo fala, irmãos, ele disse aos seus discípulos: digo a vocês que desta hora em diante nunca mais bebereis deste fruto da videira, até aquele dia, olha que maravilha, olha que promessa, em que beberei com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Louvado seja Deus. Então a representação da ceia que nós realizamos aqui é um memorial do que Cristo fez por nós na cruz, mas também é um ensaio celestial para uma grande festa que teremos com o Senhor no céu. Porque Ele mesmo diz que nós beberíamos um vinho novo no reino do Pai. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, quando nós estivermos com Ele no céu, a palavra fala que nós estaremos ceando com Ele. Será um momento de festa, onde o próprio Senhor mesmo nos servirá. Olha que maravilha, queridos irmãos. Ele mesmo irá nos servir naquele momento. É o que a palavra do Senhor nos garante isso. Então, desde já que cada um de nós venhamos se lembrar, queridos irmãos, porque Paulo vai dizer lá em Coríntios que todas as vezes que nós comermos do pão e bebermos o vinho, nós estamos ali trazendo a memória do que Cristo fez por nós e também sabendo que Ele voltará para nos buscar. Estejamos preparados. Nunca venhamos esquecer do que Cristo fez por nós. Nunca venhamos desprezar, irmãos, porque o corpo dele foi esmagado naquela cruz. O seu sangue foi derramado. A palavra fala que quando Jesus expira, vem um soldado e perfura nas suas costelas, e ali escorre dele sangue e água, sangue carmesim. E o soldado declara: verdadeiramente, este é o Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós estamos entrando em comunhão com o Senhor, através do momento de ceia, através do pão e através do vinho que representa Jesus, para que nós venhamos cada vez mais firmar a aliança que Ele fez conosco naquele lugar, louvado seja Jesus. E neste momento eu convido a igreja de pé, para a gente apresentar ao Senhor. O irmão Carlos vai separar aqui a quantidade, separa só a quantidade, para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bota aqui e vai contando, voltando. Não? Aleluia. Está todos? Amém? Glória a Deus. Vamos orar primeiramente pelo pão. Glória a Deus. Aleluia. Em seguida iremos orar. Irmã Amanda, diaconisa. Glória a Deus. Segura aí, irmão Carlos, segura o vinho para a gente orar. Vamos orar pelo pão e em seguida pelo vinho, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, nós aqui apresentamos, meu Deus querido, este pão que representa o Teu corpo, Senhor. Nós, meu Deus querido, neste momento queremos nos alimentar dele, meu Pai.
em uma forma de nos unirmos a Ti mais e mais, de ter a nossa vida, meu Pai querido, unida, em comunhão com o Senhor, Pai, que não venhamos viver, mas para fazer a nossa vontade, mas para fazer unicamente o Teu querer, ó Pai, porque o Senhor ali foi partido ao meio, o Senhor morreu naquela cruz, oferecendo o seu corpo, a sua carne, para poder, por meio da tua morte, ó Senhor Jesus, poder nos purificar de todo mal, de todo pecado, Senhor. Assim nós apresentamos este pão, Senhor, para que a tua igreja venha se fortalecer e se encher da tua presença e do teu poder, meu Pai amado. Também nós oramos, meu Pai, neste momento, meu Pai, por este suco de uva, meu Deus, que representa o teu sangue. Como o próprio Senhor disse, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado para purificar o pecador de seus pecados. Porque a tua palavra diz que diante de Deus, se nós crermos em Jesus como nosso Salvador, os nossos pecados já estão perdoados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos livrou da lei do pecado e da morte, Ele nos libertou da condenação eterna, porque o salário já foi pago, e não havia como o perdão vir sobre a nossa vida, sem que o Senhor comprovasse a sua morte de cruz, naquele momento, ó Pai. Assim, meu Deus, que este momento nós venhamos beber deste vinho e assim se lembrar, ó Pai, do que o Senhor fez naquela cruz por cada um de nós. Que assim venhamos valorizar o teu sacrifício e poder, meu Pai, buscar a tua presença mais e mais sobre a nossa vida. Nunca se afastar dos teus caminhos, porque o inimigo tenta matar, roubar e destruir a nossa vida, mas ela tem um dono, ela pertence a um Senhor que nos comprou com o seu sangue na cruz, ó Pai. Assim, em nome de Jesus eu oro, ó Pai, por essas duas representações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão irá fazer a distribuição do pão. Esperai uns pelos outros. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Senhor Jesus soberano. Glória a Deus. Salomão, tu deve não ouvir, Salomão. Glória a Deus. A gente ora. Poderoso Pai, nós apresentamos este pão, Senhor Jesus, a Ti, para que assim possamos experimentar o corpo de Cristo, e possa ter a sua vida transformada, renovada pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem comer em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado teu nome. Obrigado. Oh, aleluia. Grande é o nome. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Oh, glória ao Senhor.
Maria das tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, teu nome. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor, teus alcançados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Eu creio que se cada um de nós passarmos a imaginar, a pensar naquela cena ali, se você fechar os seus olhos e imaginar ali Jesus sendo crucificado de maneira injusta, Ele não merecia nada daquilo, irmãos. Quem merecíamos era nós. É tanto o exemplo disso é que Barrabás foi liberto e Jesus foi condenado à morte. Jesus não tinha nenhum pecado, mas Barrabás era alguém que era terrível, fez vários crimes, mas ele foi liberto e Jesus foi condenado. E Barrabás representa cada um de nós. Mas Jesus, ele foi até a morte, louvado seja Deus. Aleluia. Mas a morte não deteve, louvado seja Deus. Ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Oh Deus maravilhoso, grande é o teu nome, Senhor. Santo, santo és tu, ó Pai amado. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Amém, louvado seja Deus. Nosso diácono Carlos irá entregar o suco de uva, esperar os pelos outros. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, meu Pai, consagro a Ti este vinho, Senhor Jesus, para que assim, meu Pai, ao bebermos ele, venhamos, meu Deus querido, ter a nossa vida purificada pelo sangue de Jesus, se lembrando, meu Pai, do sangue derramado. Assim, meu Pai querido, eu apresento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra do Senhor, Mateus 26. Versículo 27. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos, louvado seja Deus. Podem beber em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória, Senhor.
glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Deus. Obrigado. Oh, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória, Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Pai amado. Aleluia. Bendito é o Glória teu a nome, Deus. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado e agradecido Glória, seja o glória, teu glória, nome. Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória. Oh, Glória a Deus. Aleluia. oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. O caso irá recolher. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como eu falei, queridos irmãos, o texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então era costume da igreja primitiva realizar ceia. E ele diz: que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: espera aí, irmãos, eu vou confundir aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Louvado seja Deus. Então é essa a nossa certeza, queridos irmãos. O Senhor poderia ter realizado diversas outras maneiras para poder talvez trazer resgate para a humanidade. Mas a perfeita e a mais eficaz, que era necessária ser realizada, era que alguém entregasse a sua vida pela humanidade. E esse alguém, ele não poderia ter defeito, esse alguém não poderia ter pecado, esse alguém não poderia ter nada que pudesse o inimigo acusador acusar diante de Deus. Mas Jesus, sendo perfeito, sendo o próprio Deus, a palavra do Senhor diz que Ele deixou toda a sua majestade e glória e veio a esta terra para cumprir essa missão. Aleluia. Para cumprir este objetivo de trazer à humanidade esperança. Porque nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos mais nenhum rumo, nenhuma direção. O nosso caminho era morte, era destruição da nossa vida. Mas Jesus veio para trazer esperança. Jesus veio para trazer um novo caminho para a humanidade. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor lá em Pedro vai dizer que não foi com prata e nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é precioso. O sangue de Jesus, ele é puro. Então nunca venhamos nos esquecer do que Cristo fez por nós.
O momento da ceia serve para isso. Muitas vezes, nós, por certos momentos, se esquecemos do que Cristo sofreu por nós lá na cruz. Mas isso não é bom, irmãos. Precisamos sempre relembrar. Precisamos sempre examinar a palavra, principalmente sobre o plano de redenção de Deus, sobre a morte de Jesus, porque isso é que deve manter de pé a nossa esperança, a nossa convicção de por que nós seguimos a Deus. Muitos às vezes têm pensado em desistir, têm se afastado de Deus, porque não entenderam o que foi realizado por Jesus na cruz. Mas se nós sempre nos lembrarmos do que Ele fez por nós, nenhum problema desta terra, nenhuma dificuldade que venhamos passar, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus por nossa vida. Porque Ele é a maior representação de amor. E tudo que a gente faça, como eu já falei e torno a repetir, é pouco demais diante do que Ele fez por cada um de nós. Ele não merecia, era nós que merecíamos. Mas Ele nos limpou com seu sangue, louvado seja Deus. Cumprindo, queridos irmãos, uma promessa lá de Isaías. Uma promessa de Isaías, no capítulo 1. Deus ele declara uma promessa, não só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade, lá em Isaías capítulo 1. O versículo 18, louvado seja Deus. O versículo 18 tem até como título o convite da graça. E começa assim: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã, louvado seja Deus. Se vocês estiverem dispostos a me ouvir, vocês comerão o melhor desta terra, louvado seja Deus. Essa é a promessa para aqueles que ouvem o Senhor, para aqueles que entendem o preço pago na cruz, por meio do corpo, por meio do sangue de Jesus. Nós somos lavados de todo mal, louvado seja Deus. Nós somos limpos de todo pecado, louvado seja o nome do Senhor. Porque é isso que Cristo faz sobre a nossa vida. E a gente vê, queridos irmãos, que muitos desprezam o que Cristo fez. Às vezes as pessoas chegam a dizer assim: ah, Deus só quer o coração. Isso é desprezar demais o que Cristo fez. O Filho de Deus desceu do céu, veio aqui para morrer, para querer só o coração da humanidade. Será que o impossível que Ele fez resume só a isso? Em Ele querer só um órgão? Não. Se resume em Ele querer você por completo. Aleluia. Ele querer você por inteiro, servindo a Ele, renunciando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo Ele, louvado seja Deus. Porque Ele mesmo disse isso para aqueles que querem seguir a Ele: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Porque Cristo tomou a dele, não só a dele, mas da humanidade inteira, louvado seja Deus. Aleluia. Ele levou sobre si a cruz que era para toda a humanidade. Ele ali levou sobre ele. Onde a palavra em Isaías 53 vai dizer que Ele é o castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, louvado seja Deus. Aleluia. Então, neste momento eu convido a igreja de pé, para a gente louvar o Senhor, o hino final com a nossa irmã Amanda. Porque a palavra do Senhor vai dizer, queridos irmãos, em Mateus 6, em Mateus 26, os versículos finais, que quando Jesus ali termina de cear com seus discípulos, Ele canta um louvor, e ali vai para o monte, louvado seja Deus, e depois em seguida Ele é preso.
para a gente fazer a leitura. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 30 diz assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, louvado seja o nome do Senhor. E é neste percurso que Jesus é preso, levado aos governadores para poder ser crucificado, louvado seja Deus. Então vamos louvar o nosso Deus neste momento, em nome de Jesus. Quem quiser acompanhar, vamos louvar o número 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Igreja. A ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo o pecado, mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alto mais que a neve, alto mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido a igreja em joelhos para a gente encerrar este momento com a oração final em nome de Jesus. Glórias a Deus. Encerrando, que possamos sair daqui renovados na presença do Senhor. Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus poderoso. Senhor soberano e amado Pai, aqui nós estamos, Senhor, encerrando esta ceia,
este momento tão importante, meu Pai, para cada um de nós, onde nos une ao céu, Senhor, pois a Tua igreja é um pedacinho do céu aqui nesta terra, Senhor. E aqui nós estamos, meu Deus querido, celebrando este grande momento que representa a nossa comunhão contigo, Senhor. E que muito em breve irá chegar o momento em que nós realizaremos contigo no céu. Pois a Tua palavra diz que quando o Senhor voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, quando o Senhor mandar ordens aos anjos para poder recolher os seus servos, a palavra do Senhor diz que nós estaremos com o Senhor e durante 1000 anos estaremos em festa, celebrando a Ti, exaltando o Teu santo nome, em um grande banquete celestial, onde estaremos festejando, comendo e comemorando, porque chegou as bodas do Cordeiro, a vitória do Cordeiro que se aproxima, porque nós sabemos que o governo do Senhor Jesus não será apenas um momento, mas será para a eternidade, ó Pai. A Tua palavra diz que quando o Senhor voltar, será para estabelecer a promessa de resgatar aqueles que haviam sido perdidos, mas foram comprados com Teu sangue, e estarão contigo na glória eterna, na nova Jerusalém, nas mansões celestiais, no novo céu e na nova terra que o Senhor está preparando um lugar para cada um de nós, Senhor. Fortalece cada servo Teu aqui presente, Jesus, que cada um de nós viemos aqui, está com a nossa vida diante do Teu altar, que nenhum obstáculo desta vida, nenhum, meu Pai, empecilho, dificuldade, venha nos impedir, meu Pai, de adentrar a Tua promessa ao Teu trono de glória, Senhor. Que nada deste mundo, Senhor Jesus, nos impeça de estarmos em comunhão contigo. Mas como diz a Tua palavra, nenhum soldado que foi alistado para a batalha se embaraça com as coisas dessas vidas, Senhor Jesus, porque nós temos um prêmio, uma missão maior, que é perseverar até o fim, para ter a salvação da nossa vida, por meio do sangue de Jesus, por meio do sangue derramado pelos nossos pecados, pela nossa vida, que nos comprou com amor, com graça e com misericórdia na cruz do Calvário, Senhor. Ó Pai, fortalece e enche a Tua igreja com o Teu Espírito Santo. Vem revestir o Teu povo, meu Pai, com o poder do alto, porque nós não conseguiremos sozinhos, Senhor, mas a Tua presença, ela nos fortalece, ela nos renova, ela nos preenche, Senhor Jesus, de todo mal, de todo vazio, que possamos olhar firmemente para Ti, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai, porque é em Ti que nós temos a esperança da salvação de nossa vida, Senhor Jesus. Assim somos gratos por este momento. Vem também trabalhar nos corações dos Teus servos que não puderam estar aqui presentes. O Senhor sabe o motivo. O Senhor conhece cada coração. Vem conceder a oportunidade, Senhor. Se é de perdão, se é de restauração, se é, meu Pai querido, de fortalecimento espiritual. Vem, meu Deus querido, trabalhar nos corações de cada um, para que assim venham participar deste momento. Pois este momento é um preparativo, é um momento especial de algo extraordinário que o Senhor irá realizar na sua vida, com cada um daqueles que creem no Seu santo nome, Senhor. Fortalece o Teu povo, assim em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Agradecer a presença aí dos nossos irmãos. E dizer para o nosso irmão Ivanildo, né? Os demais que estão candidatos ao batismo, participando do estudo, nós já temos data, viu? Para o batismo. É no dia 28 de junho. Dia 28 de junho. Deixa eu ver aqui para não confundir. Dia 28 de junho será um domingo. No dia 27 nós iremos realizar o primeiro culto do Ministério de Homens, tá certo? E nós iremos trazer o pastor Jonas de Pacajus para poder ministrar a palavra aqui. E no dia seguinte ele estará conosco também para realizar o batismo, que será no dia 28 de junho
em nome de Jesus. E que a igreja vá orando pelos nossos irmãos, nosso irmão Evanildo, tem a Arlinda, tem a irmã Catiele, que é os que estão presentes nos estudos, e que o Senhor ele venha operar poderosamente na vida de cada um deles e de cada um de nós. Louvado seja Deus, amém? Estenda as mãos para as bênçãos. Amanhã a oração vai ser na casa de quem? Vai ser na casa de quem? Vai ser lá nas Gamelas agora. Na casa da irmã Laiane, pode ser? Aí depois na casa da nossa irmã Brenda. Até na tua, irmão. De novo. Teve lá, irmão. Teve lá, tenha calma. Deixa lá pro final da fila. Glória a Deus, amém? Então amanhã a oração na casa da irmã Laiane, 7 horas da noite. Tá bom? Nós vamos fazer isso, era para ter intercalado, né? Uma vez na Gamela, uma vez no centro. Eu não pensei muito bem. Porque aí os irmãos, se for toda semana para lá, se reclamar, já sabe. Vamos orar em nome de Jesus. Orar não, as bênçãos apostólicas. Oh, glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, o grande e eterno amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Salve seu irmão com a paz do Senhor. Estão todos despedidos em nome de Jesus.